trabalho é Episteme Clássica em As Palavras e as Coisas de Michel Foucault. Eu sou Leonor Inês Silva, aluna de bacharelado em Filosofia no Unirio, orientada pela professora doutora Vânia Dutra de Azeredo. Inicialmente, é importante destacar que esse trabalho começa de uma investigação sobre o método genealógico em Foucault. E tendo contato com a obra As Palavras e as Coisas, veio essa questão. Há um método genealógico na arqueologia? E aí, estudando, é fundamental estabelecer o conceito de episteme para Foucault, que é um a priori de conhecimento, uma descontinuidade na construção dos saberes, que se manifesta de modo discursivo. É esse descontínuo que permite entender como um saber emerge em relação a um outro saber que era dominante. Então, como um deixa de ser para que outro se torne dominante. Essas epistemeias são divididas em 3 grandes períodos: Renascença, Classicismo e Modernidade. Na Renascença, a epistemeia é semelhança, pautada na similitude. No Classicismo, é representação, a partir das ferramentas cartesianas de ordem e medida. E na Modernidade, é o duplo transcendental, quando o homem também passa a ser objeto, não só enunciador, o que permite definir as ciências humanas, que é o objetivo final da obra de Foucault. A metodologia utilizada foi a leitura crítica e a questão: quais elementos constituintes da representação da episteme clássica e qual solo possibilitou a revolução científica dos séculos XVII e XVIII, que vão nortear os objetivos desse trabalho. A partir de então, os objetivos investigados foram identificar os elementos constituintes da representação da episteme clássica, identificar o solo que possibilitou a revolução científica dos séculos XVII e XVIII e relacionar essa episteme clássica às transformações que permitiram a emergência de uma ciência da natureza propriamente dita. Isso é muito importante. O que se entende como ciências naturais hoje em dia é uma possibilidade da revolução científica dos séculos XVII. O capítulo representar, ele é dividido em 6 tópicos, nos quais ele vai desenvolvendo os elementos constituintes dessa episteme e a possibilidade da emergência da episteme clássica. O capítulo 1 é a metáfora de Don Quixote, na qual Don Quixote ele usa a obra de Cervantes para que ele chama de narrativa errante, que é exatamente escrita errante, que é exatamente para colocar em confronto uma possibilidade de saber com outra possibilidade de saber. As visões, as ilusões analógicas do cavaleiro no mundo em que as palavras são o que são. Então, é esse período que é representado de mudança é representado em Don Quixote. A partir dessa metáfora, ele desenvolve as estruturas do pensamento racional da Revolução Científica, principalmente no século XVII, em que vão construir essa episteme clássica. E a base dessa episteme clássica é a crítica à similitude, entendidas como ilusão e erro. Então, o racionalismo clássico, ele constrói-se, modifica a forma de pensar do mundo, substituindo a hierarquia analógica pela análise, que a gente já tinha comentado. A semelhança à prova da comparação, a necessidade de medir. Então, há uma semelhança, mas como eu demonstro isso? A ordenação finita, ou seja, há um limite. Qual seria esse limite? Né? Entender esse limite. Certeza das diferenças e identidade. Não é possível ser todo mundo parecido. O que é identitário e o que é diferente. E a partir desse discernimento que as coisas constroem as suas identidades. Dessa maneira, para que se possa conhecer, é preciso se distinguir, se discernir. E essa é a possibilidade que traz a separação entre ciências naturais e história. E é a própria aprimoramento de visão das ciências da natureza em si. E para que isso aconteça, é necessário um sistema de signos que permita essa forma de ver o mundo, de expressar o mundo, de entender o mundo. Então, esse sistema de signos é a tradução do que se espera. Não é mais uma ilusão, é a tradução. Os pensadores da ordem são bem destacados nesse item 2, que são Descartes e Bacon. Descartes com a comparação universalizada à luz das ferramentas lógicas, não pela matematização em si, mas sim pela possibilidade de medir a natureza simples das coisas,
que são as grandezas, as quantidades, e poder inferir a partir daí, desta maneira, criar uma ordem, que são as inferências dessa diferença e dessa semelhança. Já Bacon, ele traz o outro critério de crítica, que é exatamente a ilusão, o erro. Os ídolos de Bacon são as formas sensíveis, as similitudes, as analogias que só o pensamento racional pode dissipar. Essa que é a importância. A representação do signo, portanto, vai ser o quê? Vai ser o que permite expressar essa forma de estabelecer o saber, de conhecimento. Então, a pergunta qual é o signo da Idade Clássica é o signo que não é natural, porque ele tem que ser abstrato. E ele é abstrato por quê? Porque ele é constituído de 3 grandes variáveis: a origem, o tipo e a certeza da ligação que o signo estabelece com a coisa. Então, o signo, ao ser uma abstração, ele permite um domínio dos conhecimentos empíricos. Então, o conhecimento empírico, ele está submisso à minha capacidade de pensar, ao conhecimento racional. Foucault conceitua que a descontinuidade da episteme clássica se dá pela ruptura da natureza divina do signo, chamado divinatio, na qual os signos eram absolutos e antigos, ancestres, e eles passam a ser concisos e concentrados em si mesmos. Ou seja, eles passam a ser fruto do pensamento racional. Essa é a importância que ele dá à revolução científica para a ordenação do saber. É que o elemento é subtraído às coisas. Então, essa é que é a grande ruptura com a semelhança. E essa grande ruptura com a semelhança, ela faz com que a razão ocidental entre na idade do juízo. Trace a divisória entre o homem e o animal. Transforma a imaginação em memória voluntária. A atenção espontânea em reflexão. O instinto em conhecimento racional. Isso é muito importante. Então, a razão passa a dominar a sensação, o empírico. A representação reduplicada é o sentido da dispersão do signo, já que, pela lógica de Porto Reale, o significante é a coisa representada enquanto ideia. O elemento significante, portanto, não é o signo. O signo não é aquele sentido de palavra. O signo, ele representa a ligação das ideias, que é a chamada condição binária do signo. Então, enquanto na semelhança o signo era uma chave do saber, a partir do signo você conhecia, agora não. Ele é uma coextensão da representação. A chave de saber não é mais o signo. A chave de saber é o método racional, é o cogito. Não é possível uma teoria de significação. Os fenômenos são dados por uma representação que em si é signo, e por isso a significação não pode ser problema, porque não há sentido anterior ou exterior ao signo. Isso é importante. Todo sentido é dado pelo pensamento. E por isso, quando Foucault apresenta o quadro de signos na relação imagem das coisas, ele demonstra que o ser do sentido se apresenta ao lado do funcionamento do significado. Um exemplo clássico para ele é a taxonomia, que é o processo de classificação dos seres vivos que se dá principalmente no Carl von Linné no século XVIII. A imaginação da semelhança é o item em que ele traz como a semelhança ela foi tratada na episteme clássica. Então, a similitude ela é do universo do empírico, que é necessário para experimentar. Então, há um duplo requisito na representação, que é a necessidade da semelhança enquanto experimentação, enquanto sensível, e a imaginação na coisa representada, que é exatamente o pensamento racional. Essa é uma ciência da ordem, que vai dominar sem interrupção até o final do século XVIII, em alguns aspectos do início do século XIX, que ela é totalmente dominante, e ela é a gênese de uma
que ascende dessas formas rudes aos grandes conhecimentos, às grandes qualidades. E por último, o último elemento do capítulo é a mátesis e taxonomia. Ele pega a estrutura do quadro de signos, a estrutura desse pensar da representação, e ele demonstra como as possibilidades da epistemia clássica, esse conhecimento da ordem, se apresentam. Quais são as noções que compõem essa configuração do epistemia clássico, esse status de poder saber desse período? A mátesis, a gênesis e a taxonomia. A mátesis, ainda voltando então a Descartes, a mátesis universalis, como a possibilidade de pôr em ordem naturezas complexas. A partir dos estudos que você pode medir a partir de naturezas simples e com inferir pela ordem, chegando a naturezas complexas. A gênese, diferente da analogia, ela é a análise da constituição das ordens, ou seja, como aquela ordem se dá. Existem sequências empíricas, mas como ela se dá? E a taxonomia é um sistema nos quais os signos podem ser ordenados segundo as suas naturezas complexas ou compostas. É o que permite, por exemplo, você distinguir grupos de seres vivos, né? Então, esses são os elementos. E por fim, no primeiro momento, que o objetivo era estudar o método genealógico em Foucault, foi possível perceber que sim, em Palavras e as Coisas, Foucault se apropria do método genealógico para desenvolver a sua ideia, a sua proposta de arqueologia do saber, já para construir a ideia desse a priori histórico que descontínuo da possibilidade de conhecimento. No segundo momento, as modificações trazidas pelo racionalismo, que caracterizam a epistemologia clássica, a epistemia clássica, também foram possíveis de ser entendidos, né? Que é a substituição da hierarquia analógica pela análise, isto é, da semelhança à prova da comparação, ordem, medida e método. Que ordem, medida e signo são, portanto, os três elementos que vão construir a representação, e não identidade, ou seja, se opor à ideia de semelhança, e torna as condições de possibilidade da emergência deste outro saber, que é a epistemia clássica, a representação. E sobre as ciências da natureza, conhecer sendo discernir é o que permite, que propicia a separação das ciências naturais da história. A possibilidade de narrar não faz mais sentido para o conhecimento científico da natureza. Quero agradecer a todos pela possibilidade. Quero agradecer a todos pela possibilidade, especialmente a minha orientadora, a professora Vânia, que apesar de que foi muito generosa, e a todos aqui. Obrigada.